é aracajuano, certo? Bate firme na tecla de que a sociedade brasileira tem que ser livre, independente. A gente fala já com o Lúcio Flávio. Deixa eu trazer aqui o Adriano. Adriano, o seu áudio está fechado aí? Dá uma olhada no seu áudio aí. Agora sim. Adriano, muito boa noite. Como é que está aí em Portugal? Aqui são 18 horas e 39 minutos. Boa noite, Márcio. Aqui 21h39, 11 graus. Tá um frio aqui hoje, cara. Baixou muito a temperatura hoje aqui. Mas o Brasil está pegando fogo. O clima... Gostaria de saber do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, como é que Aracaju recebeu essa notícia aí do Fachin? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os telespectadores aí do programa Tribuna Livre, da TV Velho Chico. Meus amigos, o Brasil não é para os fracos não, viu? Vou te falar. A cada dia tem uma nova agonia. Eu quero pedir até a oportunidade, licença e oportunidade, para saudar as mulheres. Hoje é Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Em nome da minha esposa e da minha filha Valentina, eu quero saudar todas as mulheres empoderadas desse país, mais empoderadas, porque são conservadoras, respeitam a fé cristã e, se possível, portadoras de arma para poder se defender de vagabundo, de estuprador e de marido que bate mulher. Então, mulher empoderada não é aquela que lacra, não. É aquela que tem em suas mãos o poder da fé e o poder de uma arma. Bom, dito isso, eu quero dizer que, antes de tudo, não teve só essa bomba do Fachin, não. O Fachin chegou, mas antes dele, chegou o tal do Fórum dos Governadores, que estão se juntando para, a partir do dia 14, fechar o país. Que coisa bonitinha. Fecha o país todo, os lacradores, os governadores que querem tomar a caneta do presidente da República, porque não aceitam a eleição de 2018 até hoje, desde o primeiro dia que o presidente assume, que é um inferno, essas pessoas não aceitam as urnas, e agora, mais uma vez, né, como se não bastasse toda a pataquada que fizeram na pandemia, querem fechar o país, fazendo isso de forma junta, em conjunta, unânime, todos os governadores, pactuando, fechar tudo, lockdown total do país a partir do dia 14, porque precisa machucar a imagem do presidente Bolsonaro, que está aí despontando nas pesquisas como favorito para 2022. Eles não desistem, desgraçados miseráveis, que não respeitam a fome do povo, o emprego do povo, as empresas das pessoas que já não estão bem, querem fazer tudo de novo, perversos, desumanos. Ô Lúcio, deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui em Canidé São Francisco, na campanha, acharam uma tal de uma filha de Lula aí, que eu não sei de onde desgraça ela veio, a filha de Lula, e o povo se endeusou, meio que se enfeitiçou por essa senhora, e hoje ela estava lá falando que a democracia venceu na Rádio Jornal, que não sei o quê, né? Eu não podia acompanhar tudo, mas, inclusive, estão aventando uma candidatura aí eletiva para ela, né? Para ela ser candidata em alguma coisa aqui no estado de Sergipe. Primeiro, o estado de Sergipe não para de enxertar políticos, é um João Daniel que veio de fora, é um Valdevan 90, agora talvez essa Lulira, como é o nome dessa moça aí, né? E outra coisa, realmente é vitória da democracia ou foi um duro golpe na democracia brasileira? Eu quero que essa senhorita Lurian venha para a eleição. Eu quero que ela venha. Eu faço questão de me candidatar no cargo que ela se candidatar. Eu quero fazer frente a ela. Está convidada e está desafiada. Eu falei com ela, aliás, eu falei logo em seguida a ela na Rádio Jornal hoje. Isso. Ela falou, cantou de galo lá, e eu deixei muito claro, não se animem não, petistas. Podem baixar a bola. Isso foi uma decisão monocrática, que eu espero que o STF, os demais ministros, tenham um pouquinho mais de juízo que o Fachin, só um pouquinho, só precisa de 1 grama mais de juízo que o Fachin, para reformar essa decisão. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, já se manifestou que vai recorrer desse descalabro, né, desse deboche, que despencou todas as ações da Bolsa hoje do nosso país, porque parece que o país é uma bodega, uma terra sem lei e sem dono. Eu quero deixar muito claro, petistas, não se animem não. Vai cair a decisão, porque assim como nós tiramos pelas ruas uma presidente completamente incompetente, desastrada, que mal sabia ler e escrever, nós fomos às ruas e tiramos ela, sendo o poder maior executivo,
Não duvidem, senhores ministros, vocês que não foram eleitos pelo povo. E o poder emana do povo. Presidente quem elege é o povo, deputado, senador, vereador, prefeito, quem elege é o povo. Ministro, como não é eleito pelo povo, não é poder. Portanto, não duvidem do que o povo brasileiro é capaz de fazer. Não abusem e não estiquem a corda. Não vamos aceitar passivamente essa palhaçada, pataquada. Não vão fazer da gente refém. Estão esticando a corda porque estão sentindo que a gente está muito pacato. Mas acabou. Acabou. A palhaçada acabou. Se essa decisão não for reformada no pleno ou o recurso da PGR não for acatado, a gente vai ver com quantos paus se faz uma canoa, né? A história do cabo e do soldado. Deixa eu trazer a conversa aqui para Portugal. Ô, Adriano, um dia a ex-jumenta presidenta disse que Portugal não era Europa. É Europa sim. Isso aí a gente já comprovou que faz parte do continente europeu. Mas eu sei que está muito novo, está muito... A gente foi pego de supetão aí. E a Europa? Você já pode dizer para a gente como é que vocês aí estão recebendo essa notícia? Porque eu sei que a esquerda aqui já está preparando o carnaval. E a esquerda aí? Rapaz, eu acredito que o pessoal que está lendo as notícias, que está assistindo, que agora deve estar bombando na televisão. Não assisti na televisão, mas andei pesquisando os principais jornais pela internet. Eu acredito que eles devem estar dizendo, o Brasil não tem jeito. Na cabeça deles, eles devem estar pensando nisso, né? Porque quem que não sabe na face da terra que o Lula é o maior ladrão que teve no Brasil, o maior vagabundo, o rei da bandidagem. Quem que não sabe? Até o pessoal, os comunistas de fora, sabe que é atribuído esse título para ele, entendeu? É atribuído para ele. Todo mundo sabe, o mundo todo sabe disso aí. Infelizmente, cara, como eu falei, é uma imagem triste do Brasil aqui fora. Você, brasileiro, que está assistindo a nossa live aí, ou vai assistir depois, tenha consciência que o Brasil está sendo desprestigiado nesse momento com essa decisão do Edson Fachin. Cara que roubou o Brasil todo, tirou a esperança das crianças, entendeu? De estudar, de ter um melhor estudo, entendeu? Tirou a esperança de jovens poder fazer uma faculdade, ter um intercâmbio com outros países, entendeu? Daqui a pouco vão dizer, olha, o Lula está pedindo indenização porque o Lula que foi roubado aí, né? O povo brasileiro foi que trabalhou pouco para o ladrão Lula. Eu tô anestesiado com essa informação. Tadinho do Lula. Tenho pena. Ô dó. O cara que tirou milhões da pobreza, tirou realmente milhões de reais do povo. Um homem que é tão indigno quanto os ministros que causam essa turbulência nesse país. Eu dei uma entrevista agora para um portal de notícias antes da Rádio Jornal, que eu falava, togados indignos das cadeiras em que estão sentados, togados indignos de estarem na posição que estão nesse país. Eles não sabem a instabilidade e o terremoto que eles causaram nessas decisões que vem tomando. Né? Um presidente da República perseguido, que não pode nomear um delegado-geral, que é prerrogativa do presidente, porque o STF quer tomar a caneta do presidente. Não pode nomear um presidente da Petrobras, prerrogativa do presidente da República. Até uma reunião ministerial, o STF quer ver para saber o que é que está dizendo lá dentro. Teve que... Já pediram me dá o celular do presidente que eu quero ver o que é que tem dentro. Até o celular do presidente. O ministro tem que sair corrido às pressas porque não sabia o que o STF... E eu quero fazer só uma devida correção aqui. São os togados que são indignos, não é o STF. Nós, como conservadores, devemos respeitar as instituições. A instituição STF ela tem um princípio e uma necessidade que é guardar as leis e a nossa Constituição. Quem não está guardando não é o STF, são os ministros indignos, togados indignos de estarem onde estão, porque foram nomeados pelo Partido das Trevas, incumbidos de uma missão de transformar o nosso país numa Venezuela. Eles são indignos de estarem onde estão. Então, eu quero recomendar, aproveitar, recebi aqui a sugestão de um dos nossos apoiadores, o Danilo. Vocês que estão ouvindo, que se dizem conservadores, que se dizem de direita, vocês não podem ser rasos
para não serem pegos no laço do passarinheiro. Assistam o Brasil Paralelo, assistam sobre a queda da Argentina. O nosso país está caminhando para o destino que a Argentina tomou, que há 50 anos era o país mais rico da América Latina, invejado por europeus. As pessoas saíram da Europa para morar na Argentina, de tão abastada que era o país. Olhem como está a Argentina hoje. Foram necessários 50 anos para o povo estar passando fome no meio da rua, mendigando. A Argentina quebrou por conta do peronismo, idêntico ao lulismo que estamos vivendo aqui. Idêntico a essa idolatria nefasta, demoníaca, espiritualmente demoníaca, que está intentando nos levar à fome, ao desemprego, ao caos econômico. Vocês precisam assistir o Brasil Paralelo, assistir a queda da Argentina, sair do raso, para não ficar encaminhando coisinha de WhatsApp, fake news, para não ficar passando vergonha nos debates, para não ficar sem saber o que dizer, o que fazer. Não se intimidem, vão estudar. Você é conservador de direita, vai estudar, para não deixar que os seus direitos sejam surrupiados. Aquele caso, Daniel Silveira, onde a Câmara Federal se acovardou perante o STF, não estou falando do vídeo em si, e sim do ato do ministro Alexandre de Moraes, e que 364 deputados se acovardaram e se furtaram do seu direito de julgar o deputado e entregou nas mãos do STF. Ali não abriu um precedente para uma decisão de hoje, quer dizer, olha, a gente já fez aquilo ali, os deputados aceitaram, o Congresso aceitou, vamos dar outra pancada agora vamos para cima de soltar o Lula. Você não acha que teve algum precedente nisso aí, não? Encorajou o STF? É uma pena, é lamentável, é uma vergonha que o Congresso também esteja tão reticente, tão amedrontado. O Lula dizia, né, o bandido Lula dizia que nós tínhamos um STF acovardado porque não cuidava das coisas dele lá, das ações dele lá. O STF não cuidava das coisas dele, ele dizia que estava acovardado, porque ele botou aquelas pessoas lá para cuidar das coisas dele. Agora a gente vê um Congresso Nacional acovardado, intimidado, porque todos eles têm ações correndo no STF, e lamentavelmente até o próprio Toffoli, num dia seguinte, exatamente 24 horas depois da prisão, deu uma entrevista na Band e tropeçou na língua dizendo, o problema do Daniel Silveira foi um problema que afronta a Comissão de Ética do Parlamento. Opa! Se afronta a Comissão de Ética, é um caso de Conselho de Ética, não é um caso de STF nem de prisão. Então, veja, o próprio Toffoli assume que foi um problema de quebra de decoro. Não, ele falou isso em uma entrevista em cadeia nacional. Não, o problema do Daniel Silveira foi o problema que ele ultrapassou o decoro. Opa! O decoro parlamentar é de competência do Conselho de Ética. É o Conselho de Ética que define se ele vai ser suspenso por uma semana, se vai ser por um mês, se vai ter salário cortado, se vai ser cassado. Não é o STF que prende o cara. Então abriu-se um precedente absurdo, porque os deputados, a maioria, não todos, não vou dizer todos, porque muitos foram orientados até pelo partido. Eu soube que foi o partido que impôs a condição do voto, mas a maioria votou porque estava com processos penduradinhos lá no STF. O STF mandou recado, o assessor, e a gente sabe como é que os assessores dos ministros transitam lá na Câmara. Deputado, você sabe que tem uma ação sua lá, para a gente não criar problema. Vamos. Então, veja, um precedente perigosíssimo, independente do que o Daniel Silveira tenha falado, que foi a opinião dele, opinião a qual é resguardada pela Constituição, por ele ser um parlamentar que não fala apenas representando a si mesmo, ele foi eleito, então ele fala em nome ele fala em nome das pessoas que votaram nele, então, portanto, ele não pode ser julgado nem condenado pelo que ele fala, porque ele fala representando a um grupo. Pelo fato do parlamentar representar um grupo, ele não pode ser condenado pelo que ele fala. E é exatamente essa prerrogativa de liberdade de opinião que não permite que ele seja preso. Está se criando aquele clima de que a sociedade saia às ruas para pedir que o governo, que o presidente execute o artigo 142, bota a lei da garantia da ordem nas ruas,
acabe com esses comunistas de merda aí, porque se não acabar com o comunismo como fizeram em 64, o comunismo vai acabar com a gente. Trazendo para Sergipe, o governador Belivaldo Chagas anunciou aí novas medidas, né, de restrições. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Lúcio. O que não deu certo há um ano, vem tentando a mesma coisa, você acha que existe resultado diferente tentando a mesma coisa? Eu tenho uma posição muito bem resolvida sobre fechamento de comércio. Eu vivo do que eu trabalho. Eu não tenho CC, não ganho dinheiro público, não tenho cargo comissionado, não sou funcionário público, nem sou assessor de político algum, Márcio. Eu vivo do que eu produzo. Então, eu sou completamente, frontalmente contra qualquer tipo de atitude dessa natureza, que inclusive não tem nenhum respaldo científico. Óbvio que eu preciso fazer aqui, por uma questão de justiça, que as medidas que foram tomadas em Sergipe, inclusive, são até mais brandas do que eu vi em outros locais, né? O Rio Grande do Sul está um inferno. O ditador acha que é Satanás, até o que você compra no supermercado, ele quer dizer o que pode e o que não pode. Né? Dória, eu não preciso nem comentar o que o ditador está fazendo. Eu tenho negócios na Bahia que eu já não sei mais o que é que eu vou fazer, porque o lockdown não é só final de semana lá. Lá está fechado já há mais de uma semana, e a previsão é que prorrogue depois do dia 15, porque eles querem continuar em lockdown no país todo, esses governadores. Então, ok, que aqui a gente está com as medidas até mais brandas, né? Está fechando só no final de semana, mas mesmo assim, a minha opinião é que não era nem para fechar no final de semana, porque, veja, respeito que as autoridades estão num momento muito difícil. Você ser gestor no momento de pandemia não é fácil, as decisões envolvem vida e morte, mas lockdown não resolveu em momento algum, nunca resolveu. Nós passamos metade do ano parados. A Argentina teve o lockdown, da América Latina, a Argentina teve o lockdown mais duro e está colhendo os frutos disso aí, quebrou todo mundo. Ô Adriano, a conversa era conversa para 2 dias e muito mais, é uma conversa muito, apesar de crítica séria, mas muito boa, quando a gente conversa com pessoas como vocês assim. Mas eu gostaria de você aí da Europa se despedisse da gente. A gente retorna amanhã com mais informações. Eu quero me despedir, pessoal, de vocês, mas antes quero falar uma coisa. Hoje, fiquei muito triste, cara. Eu acho que não teve um brasileiro que viu um vídeo hoje e não ficou triste, que foi o presidente Bolsonaro pediu para as pessoas compartilharem e ver até o final. Foi de uma família que estava na beira de um lago ali no Ceará. Isso. Um cara que era plantador de verdura, entendeu? Vendia cheiro verde, e o cara foi abordado pela polícia no meio do mato, estava ele, só ele e a família dele, e a polícia veio abordar ele, acho que funcionário da prefeitura, uma coisa absurda aquilo, porque quem que ele ia contagiar, a não ser a pessoa, se ele tivesse contaminada, a não ser a família dele, que ele vive com ela. Se deixar assim, piora, viu? Se vocês deixarem acontecer isso, piora, viu? O brasileiro tem que se levantar, tem que agir, tem que ir para as ruas, tem que ir para a porta desses bandidos, desses governadores, desses prefeitos, vereadores também, entendeu? Fecha as rodovias, as estradas, não quebre nada. Pode acontecer de quebrar, porque a gente sabe que a esquerda vai se infiltrar quando tiver uma multidão, que é para culpar a direita de vandalismo. Então eu quero deixar a minha participação hoje por aqui, agradecer a vocês que participaram e sempre participe. Amanhã estaremos falando sobre educação, uma participação de uma jovem, uma sergipana, entendeu? Vamos falar como foi o prejuízo da educação durante esse período de Covid. A galera, se eu fosse colocar a galera aqui, a gente não falava também. A galera está pedindo aqui, clamando por Lúcio Flávio 22. Vamos cuidar disso, vamos cuidar. E o Sertão está de portas abertas. A TV está de portas abertas para a gente iniciar um trabalho. A gente está sendo levado para o limite da nossa capacidade. Empresários e pequenos comerciantes já não suportam mais. O limite do insuportável já passou. A gente já não são raros. O está dando retorno aí, né? O índice de suicídios e de depressão, de violência doméstica,
É triste o que o país está fazendo, mas já passamos do limite do insuportável. Não dá mais para suportar. A gente achava que apenas com Bolsonaro vencendo seria fácil. Nós apenas achávamos isso. Mas o sistema é bruto, a engrenagem, como dizia em Tropa de Elite, está toda corrompida, e não basta apenas um presidente que não seja corrupto, a gente precisa de um parlamento que sustente isso, a gente precisa de um STF que não seja um sabotador da República, a gente precisa de prefeitos e governadores decentes. Então, nós já passamos do limite. Eu quero, inclusive, não esquecer de saudar o nosso amigo de Portugal, a honra é minha. Militar nas fileiras da direita nos trazem essas conexões, gratas conexões, né, que Deus nos traz, e o prazer e honra são meus, que a gente possa estar, assim, voluntários do país, voluntários da República, para que quando os nossos netos nos perguntem como é que foi esse período, vovô, a gente possa dizer, eu fiz a minha parte, não me calei, não me silenciei. Então, é gratificante ouvir um brasileiro em Portugal se indignando com a sua pátria, com o seu país, mesmo estando fora, né, se somando nas fileiras. Lúcio, muito obrigado pela sua participação. TV Velho Chico sempre aberta aqui no Sertão do Sergipe, em Candé de São Francisco, para você trazer a mensagem da capital até o sertão. Fica à vontade, meu amigo. Meu amigo, eu que agradeço, estava com saudade já, viu? Fazia tempo que eu não vinha por aqui, estava ali devendo essa, mas hoje não podia passar batido, hoje foi um dia atípico. Mas eu quero dizer para a turma petista que sorriu hoje que a alegria de pobre dura pouco, vai passar, essa decisão vai ser reformada, se não for reformada, ela vai ser cassada por conta do recurso da PGR, e se nenhum nem outro acontecer, a gente vai para o pau, a gente vai para a rua, porque a gente já derrubou uma presidente incompetente, a gente faz de novo, principalmente a presidente que foi eleita, a gente tirou, quem dirá um ministro que não foi eleito. Então, se liguem, fiquem espertos que o poder emana do povo. Tamo junto, meu amigo. Conte comigo. Você vai ser o cabo e eu vou ser o soldado. Vamos embora. Tamo junto, isso aí.